Audiolivro arquitetado por Cristiane Batista, muito grata. Sobre o tratamento psicanalítico de distúrbios nervosos. Jung. A psicanálise difere de outros métodos psicoterapêuticos por tomar, de preferência, como ponto de partida aqueles produtos da psique humana que surgem fora da atuação seletiva da atenção, as parapraxias, as fantasias aparentemente sem finalidade do sonhar acordado e os sonhos noturnos. O criador do método, o professor Freud de Viena, conseguiu demonstrar a partir desse material a existência de um princípio que governa os acontecimentos psíquicos, o princípio da determinação. Segundo este princípio, também esses produtos inferiores não são fortuitos, mas condicionados causalmente de modo claro e comprovado ou, psicologicamente falando, são determinados. São formados sob a influência de ideias com carga emocional, ideias inconscientes. A aplicação desse princípio às formações patológicas do psiconeurótico demonstrou que elas têm estrutura semelhante, mas são muito mais complicadas. A primeira formulação desse novo achado foi a teoria do trauma, proposta por Breuer e Freud no livro Studien über Hysterie, publicado em 1895. Pesquisas ulteriores mostraram, porém, que o trauma vem depois do conflito em termos de importância patológica ou, melhor, que a maioria das experiências só adquire força traumática quando produz um conflito dentro do paciente. Na grande maioria dos casos, esses conflitos ocorrem entre os desejos sexuais, no sentido mais amplo, e as tendências opositoras de natureza moral e estética. O resultado desses conflitos, que prejudicam a vida emocional, é uma série de processos patológicos. São mecanismos comparáveis a medidas de defesa que o corpo coloca entre um agente nocivo. Seguir esses mecanismos é tarefa da terapia que visa em última análise libertar a psique do conflito. Uma mulher histérica de 35 anos de idade, casada, mãe de vários filhos e que desde os 20 anos apresentava certo número de sintomas histéricos corporais foi submetida à psicanálise, depois que outros tratamentos se mostraram ineficazes. 3 dos sintomas que prejudicavam sua atividade respiratória puderam ser atribuídos a um trauma da puberdade, uma tentativa de estupro, quando o peso do corpo do homem comprimiu o seu peito. Mas o último determinante estava numa experiência da infância, quando a paciente escutou com excitação sexual a cópula noturna dos pais. O sintoma que parecia uma expiração rápida e involuntária com fechamento simultâneo da glote era a repetição da seguinte cena: a mãe tinha vindo à sua cama, e ela levou um susto enorme querendo soltar um grito, mas que conseguiu refrear na última hora. Essas duas inervações opostas persistirão na forma do sintoma mencionado. Quando, pois, na vida futura, a pessoa não encontra satisfação erótica suficiente, devido a um relacionamento desfavorável, então ocorre aquilo que Freud chamou de regressão. Em vez da satisfação atual não conseguida, o paciente recorre a uma satisfação antiga e infantil. Mas esta satisfação infantil não é revivida em sua forma original e sim na forma apenas de um epifenômeno somático e fisiológico. Há uma conversão da excitação sexual numa excitação somático-motora. Assim também na paciente, o distúrbio respiratório,
provocado por duas inervações opostas, não foi fixado por causa do susto que teve com a aproximação da mãe, mas por causa da excitação sexual que sentiu ao ouvir o coito dos pais. A manifestação da doença está ligada diretamente ao casamento que trouxe desilusões à paciente, permanecendo frígida durante a relação sexual no casamento. A libido, que permanecia presente apesar de tudo, escolheu por isso o caminho da regressão e levou à reativação daquelas experiências gratificantes e esquecidas do passado, ou seja, aos seus epifenômenos corporais. O resultado do tratamento foi que todos os sintomas desaparecerão, restando poucos vestígios. A discussão que se seguiu não se ateve especialmente ao caso de Jung. Os interlocutores, incluindo Paul Charles Dubois, de Berna, contaram casos de sua própria experiência que foram curados por métodos não psicanalíticos e fizeram várias observações hostis. Jung encerrou a discussão. É lamentável que a discussão não se ativesse à análise aqui apresentada. Uma rejeição global da pesquisa psicanalítica e de seu modo de tratamento só seria possível se eles se demonstrassem errados após cuidadoso estudo, mas este não é o caso. A psicanálise apresenta uma terapia radical que deveria encontrar serventia ao lado de outros métodos. Excluir o uso porque a aplicabilidade não foi provada ou teoricamente estabelecida não corresponde aos fatos. É comum nas pesquisas das ciências naturais dar preferência às experimentações práticas sobre as considerações teóricas. Erros naturalmente podem ocorrer. Mas, como nas demais ciências, eles não nos permitem tirar conclusões de validade geral. A discussão de assuntos sexuais não é fácil e não é da competência de qualquer um, empregada com tato, ela é um aspecto importante de toda a psicoterapia. Os sonhos são muitas vezes narrados de forma imprecisa ou são complementados, esses acréscimos não são fortuitos, como Freud o demonstrou, mas estão sob a influência das mesmas representações inconscientes que o próprio sonho. É certo que as impressões infantis permanecem a vida toda, mesmo que pareçam de pouca importância. A explicação disso é que essas impressões foram reprimidas por causa de certas conjunções importantes de ideias, e por essa razão conseguiram sobreviver no inconsciente até que a análise as desvendasse novamente. Um comentário à crítica de Tausk ao trabalho de Nelken * no primeiro fascículo dessa revista há uma resenha do Sr. Tausk sobre o escrito do Dr. Nelken Analytische Beobachtungen über Fantasien eines Schizophrenen. Nesta resenha encontrei as seguintes frases: no primeiro ataque catatônico o paciente criou a fantasia de que ratos e camundongos roíam as suas partes genitais. Nelken deriva o significado simbólico desses animais de uma sugestão de Jung, que vê neles um símbolo do medo noturno. Não há dúvida de que esta interpretação é correta, mas ela provém de uma elaboração posterior desse símbolo e impede uma visão mais profunda. A análise dos sonhos e das neuroses ensinou-me claramente e vejo minha opinião confirmada por outros psicanalistas que ratos e camundongos são animais de cloacas e esgotos e que representam simbolicamente o complexo de defecação, complexo anal. Gostaria de defender o ponto de vista de Nelken contra o de Tausk. Não tenho a menor dúvida de que a concepção de Tausk também é verdadeira. Já sabemos disso há muito tempo, e o homem-rato, de Freud confirmou-o mais uma vez.
Sabemos também que a introversão e regressão catatônicas reativam todos os impulsos infantis, como atestam numerosas observações da análise de Nelken. É absurdo dizer que este aspecto do caso tenha escapado à nossa observação, pareceu-nos apenas sem importância, pois é evidente por assim dizer. Não nos parece de muita importância saber que o complexo anal pode agir como substituto dos modos normais de transferência ou adaptação, pois sabemos que a regressão doentia da libido atinge todos os tipos de sexualismos infantis e que ela produz fantasias infantis de toda espécie. Quem ainda acredita que foi selecionado um grupo determinado de fantasias ou um complexo, ainda não viu casos em número suficiente. Por isso consideramos irrelevante que a castração seja realizada por animais de cloaca. Além do mais, os camundongos não são animais de cloaca, mas animais de tacas, o que é um conceito bem mais amplo do que animais de cloaca. A única coisa que aprendemos dessa interpretação é que um complexo infantil ou um interesse infantil toma o lugar de um interesse normal. Pode ser de algum interesse casuístico, mas muito limitado, que neste caso a fantasia anal tenha contribuído com um pedaço de símbolo para expressar a introversão e regressão da libido. Mas esta interpretação não dá um princípio de explicação aplicável em geral quando chegamos à tarefa bem mais importante de responder o que significa funcionalmente o motivo da castração. Não podemos contentar-nos de forma alguma com uma simples redução a mecanismos infantis, e aí permanecer. Tive certa vez um exemplo bem expressivo desse tipo de concepção. Numa discussão sobre a história do símbolo do peixe, um dos presentes observou que o peixe que desaparece no mar era simplesmente o pênis do pai que desaparece na vagina de sua esposa. Este tipo de interpretação, que considero estéril, é o que chamo de concretismo sexual. Parece-me que a psicanálise tem a tarefa mais nobre e mais importante de entender o que essas analogias querem exprimir. O que as pessoas de todos os tempos e lugares queriam dizer com o símbolo do peixe. Porque talvez também nesse caso foram reativados esses canais infantis de interesse. O que significa esse trazer à tona o material infantil? Este é realmente o problema. A constatação de que as reminiscências infantis voltam à superfície é vazia e evidente. Ela nos afasta inclusive do verdadeiro sentido. No caso de Nelken, o problema não é a origem de uma parte do símbolo do rato a partir do complexo anal, mas o chamado motivo de castração a que pertence obviamente o fragmento da fantasia. Os ratos e camundongos são o instrumento da castração. Mas existem muitos outros instrumentos de castração que não dependem da determinação anal. A redução dos ratos, feita por Tausk, só tem portanto valor casuístico, sem importância maior para o problema do sacrifício aqui em questão. A escola de Zurique reconhece naturalmente a redutibilidade a modelos infantis mais simples, mas não se restringe a isso, toma esses modelos como eles são. Isto é, imagens pelas quais a mente inconsciente atual se expressa. Quanto ao símbolo do peixe, nossa linha de pensamento é a seguinte: não negamos à escola vienense a possibilidade de que o símbolo do peixe possa ser reduzido em última análise ao intercurso sexual dos pais. Estamos dispostos a aceitar isso, se tivermos razões cultantes para tanto.
Não nos contentamos com esta redução relativamente sem valor, mas perguntamos o que significa para o indivíduo a reprodução do intercurso dos pais ou de algo semelhante. Vamos mais adiante com a suposição, pois com a redução ao modelo infantil não chegamos a compreender o real significado do fato de que a reminiscência foi reativada regressivamente. Se nos conformássemos com a redução, chegaríamos sempre de novo à verdade, de há muito reconhecida, de que o infantil está na raiz do mundo mental e de que a vida mental do adulto está edificada sobre o fundamento da psique infantil. A surpresa de que, por exemplo, a produção artística se serve das imagens do complexo do incesto deveria estar superada também nas demais escolas psicanalíticas. Naturalmente, todo desejo tem esses modelos infantis que ele usa em todas as modalidades possíveis para se expressar. Se o modelo, isto é, o infantil, fosse ainda o atuante absoluto, e não apenas reativado regressivamente, todos os produtos mentais se mostrariam incrivelmente pobres e mortalmente monótonos. Seria sempre a mesma e velha história infantil que formaria o cerne essencial de todos os produtos mentais. Felizmente, os motivos infantis não são essenciais, isto é, eles são na maioria das vezes apenas reativados regressivamente e empregados convenientemente para exprimir distúrbios atuais, e mais claramente quando devem ser expressas coisas que estão tão distantes e inacessíveis quanto a mais distante infância. Não se deve esquecer que também existe um futuro. A redução ao material infantil faz do não essencial na arte a expressão humana limitada ao essencial, que consiste precisamente na busca da maior riqueza da forma e da maior liberdade de expressão diante dos limites do convencional e do dado a priori. Sibarre disse certa vez que existe um grau mitológico de conhecimento que apreende simbolicamente. Esta afirmação se aplica bem ao manejo das reminiscências infantis, ajudam na apreensão ou no conhecimento e são símbolos de expressão. Não há dúvida de que a reminiscência ou tendência infantil é ainda em parte operativa e por isso tem um efeito extraordinariamente perturbador e obstrutivo na vida atual. Por isso também é encontrada em toda parte. Mas estaríamos errados se a considerássemos uma fonte de energia, ela é mais limitação e estorvo. Mas, por causa de sua existência inegável, é também um meio de expressão necessário e análogo, pois as profundezas da fantasia não oferecem outro material para fins de comparação. Consequentemente, consideramos analiticamente as imagens primitivas, não nos contentamos com a redução e com a constatação de sua existência autônoma, mas procuramos, através da comparação com material semelhante, construir o problema atual que leva ao uso desses padrões primitivos e que neles procura se exprimir. Neste sentido, consideramos o incesto em primeiro lugar como símbolo, como meio de expressão, como também Adilero sugeriu. Por isso não posso concordar com Tausk quando afirma que a comparação com material análogo obstruiu o caminho de uma visão mais profunda. Não consideramos a descoberta da fantasia anal como uma visão profunda que pudesse ser comparada em importância com aquelas que nos transmitem a compreensão do motivo da castração. Devo, por isso, defender a intenção de Nelken de estabelecer conexões gerais. A partir da prova da existência autônoma de fantasias infantis, dificilmente podemos esperar uma visão penetrante no problema geral do sacrifício que se serve, entre outras coisas,
do motivo da castração. Nelken tinha esse questionamento em mente, pois numa nota de rodapé ele se refere à cobra e ao escorpião como animais históricos da castração. Tomei a liberdade de me estender um pouco nesse comentário porque tinha aqui uma boa oportunidade de expor nossas opiniões da Verdant sobre o assunto. Como ficou claro, não negamos de forma alguma a possibilidade da redução, exposta por Tausk. Mas não conseguimos descobrir nessa e em outras reduções semelhantes nada que nos pudesse dar um esclarecimento satisfatório. Acreditamos que uma explicação satisfatória deve deixar claro o sentido teleológico do motivo da castração. Evidentemente não se chega muito longe no campo da psicologia com a explicação de determinantes puramente causais, pois um grande número de fenômenos psíquicos só pode ser explicado satisfatoriamente em termos teleológicos. Isso não altera em nada nem suprime as descobertas sumamente valiosas da escola de Freud. Acrescentamos apenas o fator da observação teleológica ao que já existe. Dediquei um estudo especial a esta questão que será publicado em breve no Jarbusch. Por causa de nosso esforço de progredir e ampliar os pontos de vista até agora existentes, surgiu a pilhéria de haver um cisma. Isto só pode partir de pessoas que consideram suas hipóteses de trabalho como artigos de fé. Não compartilho desse ponto de vista algo infantil. Minhas opiniões científicas mudam conforme minhas novas experiências e descobertas, como é o caso na ciência em geral desde sempre. Perigoso seria se assim não fosse.